tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Hoje vamos debater a família, que é um tema comum a todos nós, ou a quase todos, mas que existe de formas diferentes para muitos. Antigamente tínhamos digamos, um conceito prévio de família que era estendido a toda a sociedade, felizmente, ou seja, estava escrito quem era a nossa família. Com o tempo, felizmente, fomos dando passos no sentido de criarmos a nossa família, de nos ser permitida uma abordagem mais criativa a essa ideia. Ainda assim, vejo que continua a haver muitos estigmas e muitos preconceitos que impedem muita gente de ter a família que desejava. Nesse sentido, e como acontece sempre com os debates que aqui fazemos, eu procurei reunir um grupo de convidados que nos traz experiências próprias de abordagens diferentes de família, sejam as deles, sejam as com quem eles convivem. Portanto, trazem-nos cores suficientes para termos uma paleta interessante, penso eu. E eu vou começar por apresentá-los. Ali à minha direita temos o Nuno Ferreira, o Rui Miguel, também conhecido como Tilinhos, a Mariana Guerra, a Cláudia Ribeiro, e estamos à espera de que chegue a todo momento o Ruben Ribeiro, cuja mãe, ele é um adolescente, cuja mãe está a lutar com o trânsito e ainda não conseguiu chegar. Eu, eventualmente, propondo-vos que numa abordagem inicial dessem conta de como se relacionam com a família e da vossa experiência, não é? Portanto, que nos trouxessem umas luzes sobre abordagens diferentes que possamos ter a este conceito. Eventualmente, começava pelo Di, eu conheço-o por Di. É mais fácil e mais familiar, já que o conceito é família. Ora bem, eu acho que estou aqui porque tenho um contexto familiar um bocadinho diferente do que é a norma. Sou homossexual, mas já fui casado, tenho 2 filhos e, portanto, tive que passar por toda essa transformação e adaptação do que é supostamente estar numa família heteronormativa, com 2 filhos, o divórcio, assumir a minha homossexualidade e em tudo o que isso representa, tanto para mim, como para a minha família, como para os meus filhos, que claro que foi complexo, e até onde cheguei, que agora neste momento sou casado com um homem, vivo com os meus filhos quando eles estão comigo de uma forma muito normal e pacífica, e por isso, não sei, de qualquer forma, digo já que penso que sou afortunado porque todo o meu contexto social é muito aberto e está tudo muito à vontade com isso, portanto eu não sinto qualquer discriminação, não sinto infelicidade, antes pelo contrário, mas é um bocadinho isso. Isso é a família de sangue. Depois lá está o que nós falávamos, há a família de sangue, é a família que escolhemos ou que podemos ter, e nesse sentido também, no fundo, se calhar a família o que é a família? A família é sempre uma relação de amor, não é? Amor pelos filhos e amor pelas pessoas que cuidam de nós e que gostamos de cuidar delas.
Acho que... E diz-me uma coisa, Di, quando tu dizes que não sentes qualquer tipo de discriminação ou de estigma que possa ser exercido quer sobre ti, quer sobre os teus filhos, tu falaste, referiste a um núcleo, não é um núcleo, mas a um contexto em que te moves. Sim. Esse contexto pode perfeitamente ser alargado ao todo social, que tu continuas sem sentir esse estigma, ou tu próprio também geres o teu espaço de interação para zelar, para proteger eventualmente até os teus filhos? Entendo. Se o faço, faço sem notar. De facto, nunca senti discriminação, a não ser outro dia que estávamos a jantar os quatro e notei um olhar muito incómodo de uma mãe que estava a jantar ao lado e que possivelmente estaria relacionado com o não entender bem o que é que se passava ali. Mas não, tenho muita sorte com o meu contexto social, com os meus amigos, sempre foram muito abertos, sempre me receberam ainda melhor e com mais força desde que eu assumi a minha homossexualidade. Portanto, não vejo isso. Tenho a felicidade de não reparar, provavelmente, mas que existe, com certeza vai existir. Não sei se os meus filhos tiveram algum tipo de problema na escola, não sei se eles não falam muito comigo sobre isso, mas há muita pressão sempre, não é? Principalmente na escola, há muita pressão. E os códigos, de facto, desconcertam, sobretudo em digamos, conceitos tão fundacionais como este. Nós tivemos um tempo em que se dizia que era Deus, Pátria e Família, por exemplo. Eu até, por brincadeira, posso contar o que se passou sempre comigo e com a minha filha, porque a minha filha é loira, não é? A mãe dela é loira. E muitas vezes as pessoas olhavam para mim com desconfiança, não é? Viam-me sozinho com ela e assim, na intimidade, não é? Claro. E eu sentia que os olhares não eram muito agradáveis. Portanto, imagino depois, a partir daí, o que é que possa suceder, por exemplo, relativamente a esta ideia da monogamia. Nós temos hoje lutas pela não discriminação racial, nós temos hoje lutas pelo feminismo. Ninguém se lembra de lutar pela não monogamia, não é, Mariana? Exatamente. Na realidade, eu estou aqui hoje porque sou parte do único coletivo português para as não monogamias consensuais e estou aqui para falar de parentalidade poli, de o que é ter mais do que dois pais, ou duas mães, ou duas figuras parentais, por assim dizer. O que é que acontece quando fazemos isto às crianças? Há vários estudos que indicam que, efetivamente, não há problema nenhum. E falar um bocadinho de algumas alternativas legais para podermos realmente providenciar os tipos de famílias que as pessoas efetivamente querem. Nós atualmente ainda vivemos, como estávamos aqui a dizer, vivemos num conceito de família que, apesar de ser muito mais expansivo e muito mais alargado do que o conceito de família que tínhamos há uns anos atrás, ou há umas décadas atrás, continua a ser extremamente limitado, no sentido em que nós continuamos a ter a parentalidade biológica como um ex-libris máximo daquilo que uma família poderia ser, por exemplo, que não tomamos em conta coisas como a família de escolha, que é a ideia que vem exatamente da comunidade LGBTQ, da luta da SIDA, que ocorreram todas estas coisas, todos estes eventos traumáticos, e mesmo assim continuamos a não tomar em consideração estas famílias de escolha e estas famílias para lá da legalidade como tão legítimas como a família nuclear com 2,5 filhos, uma casa nos subúrbios e um labrador retriever. Exatamente. Deixa-me perguntar-te uma coisa que tem a ver com a minha ignorância em relação a isso. Entretanto, chegou o nosso Ruben. Bem-vindo. Fica à vontade. Perguntar-te, e tem a ver com a minha ignorância e ao mesmo tempo com a minha curiosidade. Porque, de facto, eu acho que muitos de nós não são monogâmicos. É verdade. E sentem-se inibidos de o assumir, precisamente porque tudo à nossa volta está construído para um padrão
para um padrão familiar. Nesse sentido, mesmo legalmente, o que há ainda a mudar? Portanto, há diversos estados nos Estados Unidos que já autorizam 3 figuras parentais na certidão de nascimento, por exemplo, e no registro das crianças. Há vários estados também que começaram a fazer coisas como acordos de parentalidade ou acordos de coparentalidade para adultos que não são casados poderem ter registro de como é que acordaram tratar da criação de uma criança ou tratar da vida daquela criança enquanto a criança não é legalmente maior. Isto acaba por dar algumas ferramentas legais. Eu não sou necessariamente a favor de algumas propostas como o casamento entre mais do que 2 pessoas. E porquê? Porque não acho que o casamento, no seu geral, seja uma ferramenta legal necessariamente útil para coisas como a coparentalidade, para coisas como as questões de habitação, para coisas como as questões dos seguros de saúde. Mas tu medes isso em termos de utilidade, é que isso também é uma avaliação subjetiva. Não porque estou... repara, e põe-se o mesmo problema em relação ao casamento gay, a favor do qual eu sou e sempre fui, mas da mesma forma eu tendo, ignorantemente ou leigamente, a ser a favor da possibilidade de haver famílias poligâmicas, não é? Atenção, não me entendam mal, eu E adoro casamentos. Adoro casamentos, são fabulosos, não sou contra o casamento, não quero abolir o casamento. Acho que devíamos ter mais ferramentas legais para pessoas que efetivamente não querem ir por esse caminho. Sim. Para pessoas que querem tratar das suas uniões de uma forma que não envolva um casamento com todas as suas... E para além do facto de que, quando nós envolvemos mais do que 2 pessoas num casamento, também iríamos ter que rever as leis todas à volta disto, íamos ter que as alterar profundamente. E eu aqui é o que eu pergunto, no fundo, será que é mais interessante criarmos novas leis e permitirmos novas formas de família, ou revermos uma lei inteira para a ajustar novamente, como foi feito para o casamento LGBTQ, para ajustar novamente a uma nova realidade e a uma nova forma de fazer família? Faz sentido. E a nossa querida Cláudia, o trabalho da Cláudia é fundamentalmente com os sem-abrigo da cidade, portanto pessoas que, como dizia o Di, não têm a família que querem, têm a família que podem e muitas vezes se sentem completamente isoladas e se apoiam precisamente no trabalho meritório da Cláudia, que eu acompanhei durante uns tempos. E é um trabalho tão dedicado, e eu testemunhei isso, que a páginas tantas até me parece que, embora tu tendo uma família normativa, se calhar tens zonas de confusão entre o que é a tua família, se é o teu marido, se é a casa, ou se são os sem-abrigo com quem tu trabalhas. É verdade. Olá a todos. Obrigada, Marco, pela oportunidade. Obrigado, eu. De facto, portanto, eu sou enfermeira de formação, mas tenho a sorte de poder também fazer voluntariado na área em que trabalho. Portanto, eu trabalho com pessoas em situação de sem-abrigo, trabalho com pessoas que são trabalhadoras sexuais e, portanto, são de facto pessoas, e eu gosto muito de frisar isto, não é? São pessoas que, tal como nós, precisam de afetividade, e família é muito isto, não é? O Di dizia que era amor, mas é afeto, é tolerância, atenção, é respeito, é dignidade, atenção pura, sem frete, ok? E é muito isto. E, portanto, o trabalho que faço, e tenho a sorte de o fazer há 10 anos, é este, é de levar este afeto, mas sobretudo de o receber. Eu recebo tão mais afeto do que aquilo que efetivamente dou. Eles toleram-me tão mais a mim do que eu os tolero a eles. E, portanto, esta partilha destes valores é, de facto, aquilo que faz com que os meus utentes, os meus meninos, como eu lhes chamo, que há ali uma altura em que eu já não consigo do chamado de utente, sabe? Já é o Amadeu, já é a Maria, já é o Domingos, já é o Sérgio, portanto, já são tão meus, percebem? Que é difícil pormos aqui esta separação. E, de facto, a maior parte das minhas horas do dia são com eles. Eu tenho uma filha de 4 anos, que muitas das vezes
é punida ou sacrificada por este tempo que eu passo com esta minha outra família. O muito interessante é que a minha filha tem muita sensibilidade para estas questões, então diz muitas vezes: "Oh mamãe, já vais trabalhar com os senhores da rua, não é?" E eu: "Filha, pois tem que ser." E muito preocupada sempre, não é? Do que é que vais levar hoje? Olha, vamos separar aqui uns brinquedos para os meninos que não têm nada e vamos levar, não é? Portanto, eles dão-me tanto a mim, não é? Que eu acabo por passar para a minha família tudo aquilo que também recebo. Posso-vos dar só um exemplo, eu vou começar a falar, isto vai ser um problema. Infelizmente, a minha mãe faleceu o ano passado, no final do ano. E nesta altura, em que tu perdes um dos teus pilares, não é? Um dos pilares principais da nossa família, e tu percebes que foram aquelas pessoas que não são tuas de sangue, não é? Que te ajudam a ultrapassar isto. Claro. Não é? Com o afeto, com o Cláudia, então como é que tu estás? Cláudia, precisas falar um bocadinho? Pessoas que têm centenas de problemas à volta e que, mesmo assim, conseguem parar e se preocupar contigo. E, portanto, este carinho que recebi, este afeto que recebi, este tempo, esta disponibilidade que recebi, foi sem dúvida muito, muito, muito importante para mim e que, com certeza, fortaleceu aqui os meus laços familiares com estas pessoas, porque eu já não os consigo ver só e apenas como utente, vejo como família. E se eles não aparecem, eu sinto falta, sabes? Se o Manuel não aparece, o Manuel não apareceu porquê? A gente sente falta, não é? Quando o pai não liga, o meu pai não me ligou, então vou ligar ao meu pai, não é? A minha filha à hora do almoço não me ligou, então porquê? Então, não é? Então eu sinto sinto de uma forma muito parecida esta ligação a estas pessoas, assim como sinto a algumas pessoas da minha família, com certeza. Olha, eu vou-te fazer uma pergunta que se calhar é estúpida, mas não interessa. Está tudo bem. Isto é sempre a improvisar e tem a ver com o que tu acabaste de dizer. Eu lembrei-me daquela canção que nos diz: é impossível ser feliz sozinho, não é? Pronto, e aí tu de facto tens muita gente. Eu acho que a família é uma necessidade. Tenha ela a configuração que tiver, eu acho que a família é uma necessidade. Embora eu não seja fã de generalizações, mas do núcleo de pessoas com quem tu trabalhas, e uma vez que são pessoas que estão entregues à sua sorte, sim, de uma maneira geral, e portanto também, por outro lado, têm menos responsabilidade, ou pelo menos dificuldade em quebrar com conceitos pré-definidos, e nesse sentido têm mais liberdade para criar as suas relações dentro também das limitações que têm. Mas o que é que tu vês? Tu vês a emergência de famílias normativas ali? Tu vês a ligação entre várias pessoas, mesmo sexual? Tu vês, o que é que tu nos podes descrever da experiência? Eu acho que não existe essa necessidade da família normativa. Existe sim a necessidade de fazer parte de algo que pode ser chamado de família, de uma relação, compreendes? Não tem necessariamente que haver a namorada ou o filho, tem a ver com a necessidade de ser parte integrante de alguma coisa, percebes? E não interessa se são dois homens, se são duas mulheres, são dois homens e uma mulher, não interessa. O que interessa é que o conceito de família assenta muito na base daquilo que eu disse há pouco, do afeto, do sentir-se parte integrante de um núcleo, percebes? Não interessa se é normativo ou não, percebes? Sim. Não interessa. Tilinhos. Podes, Paula. O que é que o levou a ajudar o Sr. Abreu? Como é que se chama? Sou Paula. Oh, Paula. A Paula é mãe do Ruben. Ok. Oh, Paula, olha, eu vou tratar por tu, pode ser? Eu tenho uma associação que se chama Trata-me por Tu, precisamente por causa disto. Acho que é importante quebrarmos aqui estas barreiras tão rígidas. Já tentei integrar nessa coisa e até agora não consegui
Por isso é que eu estou a fazer Ok, essa ok. pergunta. Então é assim, eu não sei muito bem como é que isto surgiu, mas eu tenho uma história para vos contar, se vocês me permitirem. Claro. Eu nasci no Hospital São João e na altura, porque eu no meu grupo social, não é? No meu ambiente social, eu não tenho, não sei se felizmente, se infelizmente, porque não sei, mas não tenho situações de vulnerabilidade, portanto, não tenho pessoas em situação de sem-abrigo, não tenho pessoas que consomem substâncias, não tenho ninguém que faça trabalho sexual, pelo menos, ou nunca tive conhecimento, não é? E, portanto, fazem muitas vezes essa pergunta, Paulo, e é interessante que me tenhas feito. Então, é assim, eu nasci no Hospital São João e, na altura, eu fui sempre grande, não é? Então, na altura, eu tinha muita fome e a minha mãe tinha muito pouco leite para me alimentar. Ela tentava e não conseguia. A verdade é que na enfermaria onde a minha mãe ficou, tinha uma senhora prostituta, que eu acho que o nome prostituta não tem problema absolutamente nenhum de se colocar. Vou interromper. Trabalhadoras de sexo. Sim, eu no início eu falo sempre em pessoas que fazem trabalho sexual, porque não deixam de ser pessoas. De todo. O Marcos sabe. De todo, Paula. É o que eu trato De- a essas mulheres, trabalhadoras. Eu trabalhei com pessoas que fazem trabalho sexual, portanto respeito imenso e percebo perfeitamente aquilo que me estás a dizer, mas a verdade é que eu também não acho que as pessoas têm que ser julgadas pelo nome que lhes dão, percebes? Porque é muito mais do que isso, são pessoas, ponto. Mas voltando à história, e então, mas obrigada pela tua correção. Mas então minha mãe não tinha leite e esta senhora, que era uma pessoa que fazia trabalho sexual, tinha muito leite, porque a filha tinha ficado nos cuidados, portanto, em neonatologia, portanto, não estava com ela. E desesperada, a minha mãe pediu, efetivamente, a essa senhora que me desse de comer. E ela deu. E família é isto, é criar vínculo. Claro. Portanto, eu acho que criei um vínculo com essa senhora e acho que me sinto ainda hoje grata, mesmo sem a conhecer, porque se ela passar por mim na rua, eu não sei quem é que ela é. Portanto, eu acho que me sinto tão grata por este ato e, portanto, acho que é isto, se calhar inconscientemente, eu nem sei, outro dia a pensar, porque as pessoas fazem-me esta pergunta, porquê é que começaste a fazer isto? Eu não sei, a verdade é esta, mas, refletindo, vou muito a esta história da minha vida. Portanto, eu acho que o que faço, para além do meu trabalho, é muito de gratidão e, portanto, eu acho mesmo que tenho aqui um papel de fazer ao outro aquilo que fizeram por mim. Sim. Acho Tilinhos. que é isso. O Tilinhos, eu lembro-me sempre de um dia trágico em que morreu o teu irmão. Já tinham morrido os teus pais e o Tilinhos, de alguma forma, ficou sem família, não é? Muito prematuramente. Depois acabaste por constituir uma família, mas eu gostava que tu nos, se não for muito doloroso para ti, que tu nos, que tu nos desses conta precisamente porque estamos a debater isto, do impacto que tem de repente ver-te no mundo sem essa referência. Sim, é bastante violento, sendo que não fiquei com família, porque acho que eternamente estou sempre à procura de família e vejo a coisa de uma forma acho que no dia a dia tenho sempre esta necessidade de criar relação com as pessoas. Acho que sou uma pessoa que me dou com toda a gente, não sou uma pessoa conflituosa, mas sim, a tragédia aconteceu quando eu tinha 11 anos, não foram só os meus pais, foram os meus pais mais uma irmã mais nova, e depois quando tinha 28 anos foi o meu irmão, foi tudo acidentes de carro, foram dois acidentes de carro. Sim, isto é violento, mas para mim nem sequer foi o mais doloroso neste processo todo. Para mim até o mais doloroso neste processo todo é realmente aquela família que tu tens, a tua família que sobra, não a família que tu fazes fora de casa, e aí sim, aí é que senti a grande desilusão, ou a grande traição da família. Não reporto isto à família toda, há uma parte da família que eu acho que durante 30 anos me traiu, porque ao fim de 30 anos
descubro uma mentira gigante que foi sendo alimentada ao longo dos anos e cada etapa essa mentira ainda era mais alimentada quando eu acho que era a grande oportunidade para tentarem resolver as coisas comigo. E daí se calhar um bocado a necessidade de procurar pessoas e tenho esta necessidade de sentir o calor das pessoas e realmente eu gosto de pessoas e não vejo como uma família que é um espectro que acabou ali, não, eu acho que cada dia que vivo, cada dia tenho mais oportunidade de criar mais família, de conseguir confiar nela e poder ajudar ou a família poder-me ajudar. Agora, o fator da mentira na família, essa parte é que me desiludiu mesmo, ou seja, que é um soco no estômago que eu costumo dizer que foi um soco durante 30 anos, tem um impacto de 30 anos. E se calhar um bocado por causa desta situação tenho esta necessidade de constantemente procurar pessoas e de alguma forma fazer com que isso me ajude a ultrapassar todas estas questões. Agora, já vi que tem aqui pessoas que já conhecem o meu filho, suponho, não é? E eles conhecem o meu filho, sabem perfeitamente como é que o meu filho é, acho que é uma excelente pessoa e acho que eu consegui transmitir e passar isso para ele. Pronto, e espero vir a ter mais família, não espero não ficar por aqui. Mas acho que eles podem confirmar que acho que o meu filho é uma pessoa correta, uma pessoa excelente, e é isso que eu tento passar para ele e que seja sempre uma pessoa justa com toda a gente. Claro. Mas tu trazes aqui um conceito, uma noção importante, embora eu não saiba qual é essa mentira, nem te vá perguntar a que te referes, mas a ideia da mentira dentro da própria família, porque quanto mais fechado, creio eu, é um sistema, mais essa mentira germina, não é? Porquê? Porque nós temos que justificar as paredes que criamos, porque nós temos uma natureza expansiva, tal como o universo, não é? E nesse sentido, quando nós dizemos ficamos já aqui, nós temos que validar essa opção e muitas vezes com mentiras. E com a gravidade de... Não é? Porque desde os 11 anos começas a vê-los como teus heróis, não é? E depois realmente descobres toda a verdade e esses heróis desaparecem, ou seja, chegas ali a um momento que ficas sem chão e depois vais ter que recuperar toda essa questão e percebo que muita gente cria uma frustração que a partir dali não conseguem mais darem-se esse relacionamento com outras pessoas que possam vir à frente, mas no meu caso, não sei, tive sempre um bocado a sorte de querer sempre mais um bocado e procurar mais um bocado, porque dentro de casa isso não era possível, não é? Depois de uma mentira tão grande, por muito que queiras arranjar a justificação, nunca consegues arranjar essa justificação, não é? Claro. Para poder estar a desculpar as pessoas que não têm essa desculpa. Claro. O nosso Ruben, que é filho ali da Paula, surpreendeu-me muito numa sessão que tivemos anterior sobre o medo da rua e que no caso da Paula tinha a ver com a experiência que ela tinha tido como precisamente trabalhadora do sexo. E o Ruben esteve aqui, eu depois tive a oportunidade de jantar com ele no fim do debate e fiquei francamente surpreendido com a maturidade que ele revelou na assimilação dessa condição em que a mãe esteve e a que a mãe esteve sujeita e na compreensão e no apoio, não é? Tu podes nos transmitir um pouco o que é essa experiência, Ruben? Posso, mas primeiro boa tarde a todos. Pela oportunidade, mas pronto. Família é uma coisa muito complicada de vez em quando para muitas pessoas, principalmente para as pessoas que crescem sem e que a dificuldade é começar a criar, porque a família pode ser em muitos pontos, como a família em si, da criação,
ou a família que tu vais encontrando ao longo do teu caminho. Eu por agora só tenho 15 anos, sou muito novo, mas eu já entendo alguns pontos, principalmente da minha família, que hoje em dia é a minha mãe e a minha irmã. O meu pai está com outra mulher, hoje em dia não tenho muita informação sobre ele, mas pronto, foi uma questão que ele quis ter e agora está a ter, mas pronto. Família é uma coisa que eu posso dizer que tenho aqui, tenho fora daqui, tenho muitos amigos, tenho a minha equipa, que eu jogo futebol, posso considerar que lá, se eu tiver algum problema, eu posso confiar, porque a família também é confiar, acreditar e motivar. A mãe em si, no ponto da família, a mãe, faz um trabalho muito importante, para mim faz o trabalho mais importante que o pai. A mãe protege, abriga, ajuda e cura os problemas das crianças. O pai só dá, se fores um homem, mas na minha parte, o pai só ensina-te a fazer algumas coisas. A mãe não, a mãe dá-te uma visão do mundo. O meu pai a mim não me deu quase nada, basicamente. Não me ensinou muitas coisas, eu tive a aprender por mim, pelos erros que fui cometendo. Também não posso falar muito, não tenho muita experiência de vida com muitas pessoas aqui. Mas uma coisa que hoje em dia é muito falada e muito vista é que se perguntar a uma pessoa que tem o pai ainda vivo ou a mãe e virares para ela e perguntares: já falaste com ele hoje? Ele vai dizer que não. Mais provável, 50%, 60% de chance de ele dizer não. Desde que começas a crescer, tu começas a tua vida. Sim, senhor, tens as tuas razões. Ter a tua vida, ter os teus filhos, o teu trabalho, focaste em ti. Mas tens de lembrar quem te ajudou a ser quem és hoje em dia. Eu, por agora, não tenho essa visão, espero bem continuar a ter, eu quero ter. Saber quem teve no início me ajudou a chegar onde sou e onde eu quero chegar e não me ajudam. É uma questão, mas naquela época eu era muito novo, eu tinha os meus 8 anos. Acompanhava-me, ainda tinha o meu pai à minha beira, eu acompanhava algumas excursões delas, algumas até muito feias, que acho que não é muito bom falar, mas pronto. A minha mãe sempre fez aquilo, eu sempre soube, quando ela me contou, eu já tinha 12 por aí, eu entendi muito rápido. Eu entendi porquê, porque o meu pai consumia, não tenho vergonha de dizer, porque isso hoje em dia fez-me abrir os olhos para o mundo das drogas. Tenho amigos hoje em dia que se perderam completamente, mesmo com a minha idade. É triste essa realidade, mas é. A família deles também não apoia muito. São mais... É como eles pegaram e deixaram o mundo, entre aspas, possuir a pessoa. E como nós sabemos, este mundo hoje em dia não é muito puro, não tem muitas ajudas. Mesmo assim, a família, como eu disse no início, ajuda, cria e protege muitas mais coisas que podem fazer. Eu criei muitas famílias até hoje. Algumas muito importantes, que ajudaram na minha evolução pessoa, na pessoa, da maneira de eu ser, da maneira de ver o mundo. Eu tenho muitas opiniões sobre muita coisa, não tenho muitas aventuras por caminhar, eu sei. Mas cuidado que eu tenho, mesmo que eu um dia venha a ter um problema grave, eu sei que até a minha mãe não puder nunca mais, ela vai estar lá, a minha irmã. Eu agradeço por tudo, sempre acho que consegui, se não conseguir, eu vou tentar demonstrar esse agradecimento por elas, quero dizer, e pelas pessoas de fora, e mesmo assim, porque se tu tiveres um apoio, mesmo imagine, você é um órfão, falando assim, você conhece um amigo, tem um amigo, ele vai te ajudando. Olha, eu vou pegar aqui no nome da associação da Cláudia, trata-me por tu. Imagina, muitas crianças, a primeira família que tem é as outras crianças do abrigo, não as funcionárias do abrigo, porque se formos a ver, hoje em dia eu desabafo mais rápido com uma pessoa da minha idade, que de vez em quando isso não é muito bom, porque desabafar mais com a minha mãe, que ela entende mais coisas da vida, mas hoje em dia os adolescentes vê mais a família fora, no exterior, porque muitas vezes nós pensamos que os conselhos melhores vão vir das pessoas que estão a passar as mesmas coisas por nós, mas nós temos de lembrar que as pessoas mais velhas já passaram, muitas conseguiram superar ou tiveram caminhos que quase chegaram lá, mas
não deu, nós podemos ouvir os conselhos delas, tentar, se não der, nós arranjamos uma nossa maneira. Porque eu não sou igual a ti, tu não és igual a mim. A tua maneira de ver o mundo, eu tenho a minha. Mas tu me des o teu conselho, eu posso pensar, posso tentar. Eu, com o meu... Eu vou errar, posso até acertar, podes-me ajudar muito só com a tua motivação. Mas é uma coisa muito complicada de se falar, de pensar, porque precisávamos de um bocadinho de umas horas para conseguir explicar o que é família, o que é ajudar o próximo, como a Cláudia faz. É uma coisa incrível ajudar os outros, ajudar o próximo. Ela conseguiu ter uma família com pessoas que podemos dizer que hoje em dia podem não ter família ou têm e não querem saber, que é uma coisa muito triste saber. Mas ela conseguiu criar uma família. Hoje em dia ela ajuda, é uma coisa muito admirável, é o que ela faz, admiro muito por isso. Mesmo assim, as pessoas que tiveram famílias que tiveram um fim trágico, eu impressiono-me com a coragem que eles tiveram de crescer e, entre aspas, ter mais família. Porque muitas pessoas, adolescentes, quando perdem o pai ou a mãe, eles fecham-se do mundo, eles não querem saber mais nada, eles não criam mais família, não criam mais amizades. Oh, Ruben, e deixa-me só interromper-te por uma coisa. O que tu estás a dizer remete de alguma maneira para a ideia de trauma, que quando eu te conheci, a primeira coisa que tu me disseste, e estávamos a debater o medo aqui, tu disseste que nós não tínhamos falado no trauma. E agora estou a relacionar isto com o que estás a dizer. Tu alguma vez sentiste que determinadas realidades violentas por que passaste te traumatizaram? Fisicamente a mim não, mas a pessoas que eu gosto muito sim. O meu pai não foi, podemos dizer que não foi o melhor pai na altura, e ainda não é, dá para ver. Não foi o melhor pai. Eu muitas vezes já cheguei a ver a dele, para partir o gelo que nós tínhamos, que nós só falávamos para jogar PS. Mas se um dia ele virasse para mim, metesse os controles do lado e dissesse vamos jogar um futebol, que hoje em dia é a coisa que eu mais gosto, eu ia. Eu queria mais um pai que me chamasse para fora que um pai que me trancasse dentro. Porque lá dentro tu não vês o mundo, cá fora tu vês a realidade. A realidade é muito amarga. Tu quando cresces, basicamente tu perdes muitas amizades, perdes a família, como aconteceu a muitas pessoas, perdes a família, os amigos, e tu crias basicamente o caminho a solo, basicamente, e é muito difícil. Eu estou a falar isso por experiência, não por experiência própria, que ainda tenho a minha família, ainda tenho os meus amigos, graças a Deus, mas muitos adultos que eu gosto de falar, com os meus gestores, com amigos, pais de amigos meus, porque eu sempre consegui dialogar muito bem com pessoas mais velhas, de qualquer conversa que for, porque eu tenho uma maneira de ver o mundo um bocadinho diferente, é isso que eu gosto muito em mim, e que eu puxei isso à minha mãe, eu consigo ver o mundo de maneiras muito diferentes, consigo ver o óbvio, mas consigo puxar, e sempre de alguma coisa consigo tirar a parte boa, isso é uma coisa que as pessoas deviam se focar mais, não no mau, porque imagina, nesse ponto de família, tu perdes um amigo ou um familiar, claro que tu vais ficar em baixo, não é humano tu sentiste triste. Quem tem medo de mostrar os sentimentos, não tenha. Fale com a pessoa mais próxima que tem, porque sofrer, chorar é humano. O que nós fazemos, falar é humano. Nada, porque tu seres diferente, fazes uma coisa diferente, tens uma família diferente, tens uns gostos diferentes, mesmo puxando para o lado mais sexual, para o lado da questão de dois homens estarem juntos, eu não julgo, eu até apoio. A família pode ser criada com vários tipos de pessoas, é como muitas... Até um animal podes considerar da família. Podes considerar da família. É verdade. Eu tenho um cão, é considerado a família, é um de nós, não pode falar. Eu penso que os animais foram feitos para mostrar amor sem ser com palavras, mas sim com gestos. E é isso que a família faz também. Não com palavras, mas sim com gestos. Mesmo quando tu estás mal, um amigo teu abraça-te do nada, estás mesmo mal e aquilo ajuda-te. Depois chega um ponto que tu começas a chorar e ele vai estar lá para tu sentires que tens lá um apoio, tens lá um pilar. E esse pilar, se tu tiveres a motivação certa, na hora certa,
no momento certo pode fazer mover montanhas. Se tu tiveres, mesmo que não tenhas, mas se tu lembrares de uma pessoa que era muito querida para ti e disse, tu vais conseguir, vais, se tu focaste nessa fé que tens dentro de ti, tu vais conseguir fazer o que tu quiseres. Eu queria fazer uma experiência contigo. Pode ser agora? Claro. Estou-me a levantar. Não sei. Eu vou por trás. Não. Pode ficar aí. Vamos, por favor, segura nisto. Mete a mão por baixo. Não, levanta. Segura. Segura. Não, segura normal. ok. Mete a mão por baixo. Tenta largar. Largar este? Tenta largar. Tenta. Eu não disse larga, eu disse tenta. Tenta. Não consegues, pai, não? Desde quando tentar é uma coisa que existe? Ou é uma desculpa que nós inventamos para não fazer? Sim, ou fazemos sim, ou não fazemos. Sim, é verdade. Ou tu superas o problema, o trauma, a perda, ou tu continuas a sofrer. Uhum. E de vez em quando tu precisas de uma ajuda, certo? Certo, claro. E que vais pedir a quem? À família. Seja ela qual for. Seja não é? ela qual for, Qual seja a for. pessoa que for, seja o que for. Claro. Muitas vezes estive mal, a chorar, eu agarrava-me no meu cão. Pois. As ajudas vinham na minha cabeça automaticamente. Passava um isso. tempo, vinham automaticamente. De vez em quando, podes não ter família. Mas se tiveste a ti mesmo, tiveres amor próprio, tens tudo. Uhum. Muitas pessoas não têm. Eu tento passar isso, não dá, porque eu tenho 15 anos. Para a minha idade, para pessoas da minha idade eu consigo. Para pessoas mais velhas não dá. Dizes tu? Não, eu estou a falar, eu tento, mas não dá. Agora se estiver a dar, obrigada. Mas dá, claro que Porque dá. eu nunca tive esta atenção. Claro que dá, Ruben. Eu vou perguntar, talvez, ao Di, e, a partir de tudo o que ouvimos, e queria deixar claro que isto é uma conversa. Portanto, opá, eu vou deixar este papel chato de cimento, Direcionar. estás a ver? E gostava que vocês, opá, que falassem à medida da curiosidade que vão sentindo e tal. Mas uma coisa que a Mariana disse, que a questão que ela pôs entre rever leis que existem, rever códigos que existem, rever conceitos muito enraizados, ou partir para a criação de coisas novas. Tendo escutado todos, há uma ideia que me parece comum, e é muito interessante nestes debates, é encontrar o comum a partir das várias diferenças. E essa ideia é que família não é aquilo que nos dizem que é família. Ou seja, nesse sentido, há sempre uma luta para romper com códigos que nos são impostos até aí, não é? E eu pegava um bocadinho nisso, ou rever algo que existe Acho e que é a maior marcante. revisão já fizemos, não é? Diz? Acho que a maior revisão já fizemos, pelo menos eu nunca ouvi os meus pais ou a geração dos meus pais falarem na família que escolhemos. E hoje em dia é um tema que eu converso com muita gente e é um tema comum a todos falamos um bocadinho nisso, na outra componente que também é família, ou a família, por exemplo, que te traiu, mas por outro lado ainda te referes a eles como família. E provavelmente se fosse a família que escolhemos, já não era a família. E ainda há aí essa construção social tem muito tempo e é muito difícil largar, não é? Digo eu. Sim, claro que sim. Foi o que eu percebi. A família tem vários, né, vários géneros de família, não é? É. Os outros não deixam de ser família, mas Pois, depois há a que remédio. família de sentimento. Não Que é? remédio. Mas acho que aqui a questão de família tem mais a ver com o sentimento, com a confiança, com quem te faz bem, com quem te Sim, faz isso sentir é bem, verdade. não é? E Mas- em quem confias mesmo. Em termos de construção ou de meios legais, acho que tanto faz, muito honestamente. Desde que existam formas legais para as pessoas se relacionarem como querem, sejam 2 homens, 3 mulheres, enfim, monogâmico, poligâmico, se existe esta construção, para mim uma união civil
não é muito diferente de um casamento. Um casamento é algo muito social, muito para... Muito, talvez para os outros, mas é uma forma Mais religioso, não é? Talvez não, eu casei-me e não foi religioso porque não podia, não é? A grande diferença Mesmo que eu quisesse. Só para dar esse Sim, contexto, sim, sim. a grande diferença que existe entre a união civil e o casamento parece-me que é apenas no que toca aos artigos em relação ao divórcio, em que no casamento há uma proteção clara e há uma ideia clara do que é um processo de divórcio e como é que Claro. isto se processa, e daí consegue-se tratar muito mais facilmente coisas como custódias, partilhas de casas, por aí em diante, que é uma coisa que a união civil não tem tão bem explicitado. Pois. Mas sim, acaba por ser exatamente a mesma solução, e concordo contigo inteiramente quando dizes que o Haja casamento algo. é uma coisa social. Sim, mas efetivamente parece-me interessante reverem todos os termos legais para permitir o alargamento do espectro do que é Basta a união ter o de RS pessoas. em conjunto, não é? Exato. Sim, o casamento é um contrato. Mas, não, para mim, pelo menos para mim, é mais do que isso. Muito mais. Eu estava falando na parte legal. Sim, da coisa. mas de facto é preciso que a parte emocional se suporte com um instrumento legal. Claro. E aí não existe, não é? Depois há outra coisa interessante que sobre a qual nós podíamos falar e que tem a ver aqui com a poligamia e com estas famílias poligâmicas, o poliamor, e que tem a ver não com um código férreo, mas tem a ver com a subjetividade, tem a ver com a natureza do ser humano e também com o lastro cultural do qual nós não nos conseguimos desprender. Por exemplo, o ciúme, a posse, da experiência que tu tens desse universo do poliamor. Eu acredito que não seja fácil, de facto, uma pessoa confrontar-se com determinadas situações. É claro que deve haver uma predisposição para lutar com isso que se sente, mas o que é que nos podes transmitir sobre isso? Se calhar vou começar por apresentar só um conceito, que é a ideia de mononormatividade, que é a ideia de que, e isto é uma palavra complicada, desculpem-me, mas é a única palavra que as pessoas arranjaram. Decidimos utilizar a palavra normatividade para tudo, e é o que fazemos agora. Então, mononormatividade é a ideia de que toda a gente no mundo quer ter uma relação exclusiva e só com uma pessoa, romântica e sexual, e que esta é a única forma de que nos vamos sentir totalmente concretizados. É um bocadinho da mesma forma como olhamos para a parentalidade, em que dizemos uma pessoa não é completamente concretizada até ter uma criança e até experienciar a parentalidade, que eu acho admirável, mas ao mesmo tempo são estas assunções de que toda a gente deseja este tipo de coisa. E no fundo isto está na raiz disto que estavas a dizer, do ciúme, das ideias que nós temos à volta de como é que se cria família, como é que são as formas corretas de se criar família, quais é que são os ambientes corretos para se ter crianças e por aqui em diante. Quanto à propensão natural ou não do ser humano de ser monogâmico, eu não gosto muito de falar de propensões naturais, maioritariamente porque eu faço a escolha também de ser vegan, mas isso não é natural para o ser humano, por exemplo. Contudo, há efetivamente pesquisa que aponta para que o ser humano não é suposto ser monogâmico, que é muito mais suposto ser socialmente promíscuo, porque nós temos uma sociedade altamente social. Nós dependemos, aliás, nós estamos aqui para falar da família e das relações sociais que esta família nos permite ter. Portanto, o ser humano, enquanto um animal altamente social, segue-se que nós termos vários parceiros românticos não seria uma coisa completamente fora do normal para nós enquanto espécie. Para além disso, nós também temos a ideia de que o amor romântico é uma coisa que é melhor partilhada entre duas pessoas e que isso o torna especial de alguma forma, mas efetivamente nós não achamos a mesma coisa em relação aos nossos amigos. Porque é nosso, porque o particulariza, porque Exato. o privatiza de alguma forma, não é? Exatamente. E isso também está inscrito um pouco na sociedade em que nós vivemos. Exatamente, uma coisa muito de possessividade em relação ao parceiro, ou à parceira ou à parceira. Portanto, isto
isto acaba por ter uma série de comportamentos tóxicos que podem arrastar para dentro disto. E há bocadinho estávamos a falar de trauma e muito bem. Por vezes estas relações românticas acabam inadvertidamente por provocar trauma nas pessoas. Especialmente quando há uma família com crianças por aqui em diante, isto acaba inadvertidamente por ter esse efeito. Não tem sempre, como é óbvio, mas é um fator nesta questão. Houve coisas que fomos vencendo, mas o estigma do divorciado ou da divorciada, por exemplo. Exatamente, exatamente. E agora mais recentemente até o estigma que há nas relações de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não sei, estou a falar um bocadinho no teu lugar aqui, mas esta ideia de que estas relações têm que se apresentar melhores de alguma forma e têm que ser perfeitas quase, para garantirem que ninguém tem nada a apontar e ninguém tem nada a dizer. Exato. E que tem que se manter dentro desta bolha normativa e tentar parecer que está tudo bem para que não haja um problema. E realmente estas questões todas acabam por me conduzir a pensar que temos cada vez mais que alargar a família e que temos cada vez mais que arranjar formas de criar crianças. Eu interesso-me muito pela coparentalidade, interesso-me muito pelas questões da parentalidade poli, porque nós já sabemos que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Então, se nós temos isto internalizado pela nossa linguagem corriqueira, como é que nós não aplicamos isto e não temos efetivamente até a família de sangue alargada mais envolvida na criação de uma criança, termos casas intergeracionais outra vez, combatermos o individualismo que o capitalismo nos acaba por impor com uma criação de uma comunidade efetiva. Por exemplo, eu em Lisboa, eu vivo numa casa terrível. Alugo uma casa por uma renda horrorosa e a casa é muito antiga. Portanto, eu acho que eu não devia viver naquela casa. Eu vivo naquela casa porque o meu irmão mais velho tem 2 crianças e vive no apartamento por baixo de mim. Foi o motivo pelo qual eu aluguei aquela casa. Ele vive ali há 12 anos e naquele momento precisavam de alguma ajuda com as crianças. Eu tive a oportunidade de alugar aquele apartamento e agora praticamente temos uma vida completamente em conjunto dentro daquele prédio. E estamos a tentar convencer a minha mãe para se mudar para o apartamento de cima também, que era excelente, e a minha irmã para o apartamento ao lado, e assim vamos dominando um apartamento. E isto acaba por ser... Eu sou muito ligada à minha família de sangue também, atenção. Mas acaba por ser uma ótima forma de garantir que toda a gente consegue fazer aquilo que efetivamente quer. O meu irmão não tem que deixar de ir às aulas para ficar a cuidar da criança, a minha cunhada não tem que deixar de ir ao trabalho para ficar a cuidar da criança, porque eu estou lá, estou a trabalhar de casa, posso ficar com a miúda, assim como a minha irmã, um dia que tiver crianças, fazemos exatamente a mesma coisa. Estas ideias à volta de criação familiar, à volta de criação de comunidade, não são coisas novas. É efetivamente voltarmos aos primórdios daquilo que nós éramos e começarmos a pensar em combater o sistema altamente individualista que nos é imposto e que nos é proposto neste momento através destas comunidades. Completamente de acordo. Mas é complexo, não é? Porque, de alguma forma, a ideia de que o núcleo familiar é composto por 2 pessoas é muito mais enraizado do que, enfim, do que serem 2 homens ou 2 mulheres. É muito mais fácil aceitar um casamento homossexual ou uma relação homossexual ou heterossexual do que 3 ou 4 pessoas a coabitarem de uma forma romântica, não é? Essa construção é muito mais lá no fundo. Sem dúvida, mas em 1960 se calhar estávamos no mesmo ponto, em que era tão difícil imaginar 2 homens a viverem uma vida desta verdade. forma ou 2 mulheres a viverem uma vida desta forma. Portanto, é efetivamente, eu vejo muitas semelhanças nas coisas que estão a ser feitas atualmente em não monogamias consensuais com a luta LGBTI. Vejo muitas semelhanças. E, aliás, não é de admirar que muitas das pessoas LGBTI identificam-se como não monogâmicas também. Porque isto acabou por vir um bocadinho também com a inspiração das famílias de escolha que foram criadas nos 1970 pela comunidade LGBTI, e isto acaba por ser uma continuação desta luta também. Tu há bocado falaste de socialmente promíscua. Eu achei graça porque
por teres escolhido o termo promíscuo, escolheste-o ironicamente ou... Não, escolhi-o efetivamente porque é um termo técnico, porque utiliza-se quando se está... Ok, isto é uma coisa um bocado estranha que eu sei. Quando se está a categorizar primatas pelo seu comportamento sexual e pelo seu comportamento social, utiliza-se monogâmico e promíscuo. Portanto, é muito daí que vem esta ideia de que o ser humano não é suposto ser monogâmico, é através desta... Mas até isso devia ser mudado, não é? Certo, poderíamos. Ou então a nossa noção do que é promíscuo e não associar Ou uma então coisa má. a nossa noção do que é promíscuo. Isso é Se sempre aquela... cientificamente não é. Sim, claro. Eu gostava também de abrir o debate. Eu não faço ideia como é que estamos de tempo e gostava de vos dar a oportunidade de participar, como habitualmente acontece. Quem quiser perguntar alguma coisa a algum dos nossos convidados, pode fazê-lo. Eu só pedia que falasse alto, mais por causa da gravação. Eu vou fazer uma pergunta, se eu tinha pedido àquele senhor que eu desconfiei, não ouvi o princípio dele, viu muita dificuldade em adotar? Eu não adotei. Eu fui casado com uma mulher e, entretanto, eu assumi-me como homossexual e agora estou casado com um homem. Sim, eu sei. Portanto, não adotei, os meus filhos são meus. Não, eu pensei que Não. o Marcos falou-me e falou-me que você tinha filhos. Sim. E eu, na minha boa fé, pensei que fosse adotados, por isso é que eu fiz essa pergunta. Sim, não sei. Admiro ter uma coragem como eu tive à frente de certas pessoas, a mostrar aquilo que já fomos ou aquilo que somos. Com aquilo que somos. Admiro-me muito. E eu admiro a si, eu me porque é apercebi admirável. como eu vou admirar a esta senhora. E é mútuo. É mesmo importante nós partilharmos e expormos, porque há tantas pessoas que são como nós, ou estão presas, ou Sabe não onde se é que sentem solidárias, ou não se sentem iguais. É aos pais e não aos filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 estão aqui, eu não sei ao que ele estava a chegar. Eu tenho uma amiga da minha filha, que a irmã gosta de outro sexo. E eu ouvi o pai a dizer, disse-me de cara, Pois. a minha filha para mim morreu. E eu perguntei-lhe porquê. Porque ela gosta do mesmo sexo. E eu disse, está mal. O que interessa, e eu penso assim, o que interessa é que a pessoa que está com ela, ou a mulher ou o homem, que o faça feliz. Claro. Já basta os de fora condenar, porque é que vamos nós, família, condenar? É o que eu digo a muita gente. Eu tenho 3 filhos, eu não sei o que eles há de chegar. A minha filha namora há 5 anos, o meu filho é um miúdo que namora há 1 ano, tenho uma filha que está casada, e atrás, junto, há 12 anos. Mas ela pode chegar à minha beira e me dizer, eu vou apoiá-la. Por isso é que eu o admiro muito e pensei que Não tem mal, não tem mal. fosse adotado. Não tem. Força. Eu gostaria de pegar numa expressão que o Rodolfo usou quando falou na motivação, que quando os jovens e, portanto, nós em família temos motivação move montanhas. E gostaria de acrescentar um outro termo que é referências. Portanto, para mim, a família, depois de satisfeitas as necessidades básicas, não é, que todos procuramos quando somos crianças e quando temos depois os nossos filhos, se a família nos conseguir dar referências positivas, como é lógico, não é, elas perduram para o resto dos nossos dias e, na minha opinião, fazem toda a diferença dos caminhos que nós formos seguir, independentemente se temos famílias monogâmicas ou poligâmicas ou o que seja, bem, se nos divorciamos, se somos homossexuais, portanto, aquelas referências, e pode não ser o pai e a mãe, não é? Em princípio
Eu já agora, assim, muito rapidamente, eu nasci e cresci numa cidade, numa aldeia de Trás-os-Montes, e, portanto, as minhas referências familiares foram muito coesas. Portanto, os meus avós, os meus bisavós, etc., eram todos daquela aldeia, portanto, e quase que éramos todos família, não é? Entretanto, fui viver para Lisboa, casei, tive filhos e divorciei. Portanto, tenho 2 filhos. Isto para dizer o quê? Que a minha grande preocupação, quando fiquei divorciada, ainda com filhos pequenos, era conseguir transmitir-lhes essas referências que eu tive a sorte de ter, e várias, não é? Portanto, os meus filhos já não iam ter aquele leque de família que eu tive, não é? Tão próximo. Mas, portanto, conseguir transmitir-lhes aquelas referências e que, claro, também estava preocupada em que eles tivessem um curso superior, etc. Mas o meu foco principal era que eles fossem pessoas bem estruturadas a nível psicológico. E lá está outra vez a tal referência e a tal motivação. Porque quando nós conseguimos crescer, quando somos educados com referências e estruturas emocionais boas, não é? Conseguimos, portanto, ter uma vida feliz em qual contexto que a vida nos possa integrar. Portanto, era só... Sim, é verdade. Eu dou-te já a palavra. Tem a ver também com o que é que são referências boas. Porque referências boas não são só aquelas que permanecem connosco de uma forma, digamos, quase inibidora do nosso movimento autónomo, mas são referências, julgo eu, que nos permitem distanciar-nos delas sem deixar de as ter como referência, não é? Mas tu ias falar, Ruben. Eu me referi porque também dá esse ponto de vista, é um ponto de vista muito bom. Obrigado por você ter falado também. Fala só um bocadinho mais alto. Pronto. Mas há muitos pais que eles querem que os filhos sejam futuramente médicos, isso, mas eles não querem isso. Eles querem que os filhos sejam uma imagem deles. Para eles provarem muitas pessoas, de vez em quando é assim, tenho amigos que são assim. O meu pai foi e ele quer que eu seja. Mas por um tal motivo é para provar a algumas pessoas que antigamente diziam que o teu filho não vai ser. Eles não fazem isto para o futuro do filho. Muitos fazem para o seu próprio ego. Claro. Também pode afetar muito a maneira psicológica do adolescente. E é uma questão... a questão psicológica dos adolescentes, nós pensamos mais da maneira que o resto das pessoas nos vê. Muitas pessoas, como na homossexualidade, têm medo, se gostar do mesmo sexo, têm medo de demonstrar, porque hoje em dia as crianças julgam muito e aí pode causar problemas futuramente com comunicação social, ou comunicar como eu estou a fazer consigo e com o resto das pessoas. Pode ter muitos problemas. Mas isso pode ser tratado facilmente com a ajuda, principalmente dos pais. Eles aconselharem a sempre os filhos serem o que são, ou o que eles querem ser, nunca seguirem o exemplo de ninguém. Pode ser um motivo muito bom, mas imagine, você quer que o seu filho seja médico, mas ele gosta outra coisa qualquer, pintor. E você está a aprender ele a ser uma coisa que não quer ser. Por isso eu aconselho os pais, muitos já são assim, mas a dizer sei o que tu és, sei o que tu queres ser, mas não o que eu queria que tu fosses. Eu compreendo o que estás a dizer, mas se calhar fez muito mal. Portanto, essa estrutura emocional, essas referências, e quando eu falei que queria que os meus filhos tivessem curso superior, era no sentido de terem uma forma de vida, porque a profissão, o trabalho também dá motivação às pessoas, não é? Mas repara, também há alturas da juventude
sei lá, quando andava no 8º ano, começou-me a dizer que não queria estudar mais. E eu aí pus-me e disse assim, não, desculpa, tu vais estudar. Portanto, é assim, depois, quando terminares os teus estudos, a vida é tua e fazes o que quiseres, mas até lá vais estudar. Não quer dizer que eu impusesse, vais ser médico ou vais ser advogado, não, ele tinha que ter instrução para mais tarde ter uma profissão e que isso lhe desse também motivação, não é? Para a vida dele, não era para mim. Não, desculpa. Há de facto opiniões muito diferentes em relação a isso e há coisas que vão aparecendo como a parentalidade consciente, que tem a ver com a ausência de diferença de importância entre pais e filhos desde que a vida começa, não é? Ou seja, estimular desde logo o autoconhecimento da criança. Pronto, isto, eu não queria alongar muito sobre isto, vou passar a voz ali ao Carlos, que quer fazer uma pergunta. Eu gostava de fazer uma pergunta muito direta à mesa, mas particularmente à pessoa que está ao teu lado direito. A Mariana? A Mariana, que eu, infelizmente, como cheguei atrasado, não ouvi as apresentações, que é como é que considera a questão das famílias não tradicionais em relação aos tribunais, particularmente aos tribunais de família, se não há de facto um certo preconceito, se não há uma dificuldade em lidar com situações mais recentes da aplicação da própria lei, como é que encara de facto esse fenómeno? Claro, agradeço a pergunta. Antes de mais nada, eu acho que, em termos legais, é muito complicado, é extremamente complicado e nós já tivemos várias batalhas de custódia nos Estados Unidos e no Canadá, inclusive, que tiveram como alvo exatamente famílias poliamorosas, famílias com 3, 4 pessoas. Por vezes, contudo, estas batalhas acabam por ser um bocadinho semelhantes às batalhas que eu espero que não veremos, mas provavelmente veremos, nas questões da gestação de substituição, nas questões da doação de esperma, da doação de óvulos. Quando começamos a pensar nas formas como a própria tecnologia começa a impactar a família, as formas como nós criamos família e como criamos figuras parentais ou como criamos pais, começamos a ver que estas lutas são inevitáveis. E começamos também a ver que as nossas formas de pensar em família já não abarcam também estas pessoas. Portanto, em 1980, 1970, nós tínhamos casais lésbicos que faziam inseminações artificiais em casa, que amigos gays davam o esperma e eram parte da família consistentemente. As crianças poderiam ou não saber que era o dador de esperma, dependendo da situação, mas faziam efetivamente parte da família. Isto para mim é muito interessante para pensarmos nas questões da parentalidade em tribunal. Há outro exemplo que eu queria dar, que era o exemplo do Brasil. O Brasil recentemente, há coisa de 5 anos, mais ou menos, porque o Brasil tem os notários individualizados, portanto, por cada Estado, os notários têm a sua independência. E houve um notário que passou efetivamente uma certidão de casamento a 3 pessoas. Portanto, casou legalmente 3 pessoas no Brasil, apesar de não haver a lei. Este caso foi ao Supremo há muito pouco tempo. Era isto que estávamos à espera ao longo dos últimos 5 anos, foi que o caso fosse ao Supremo para perceber se era válido ou não. Eles, obviamente, invalidaram de imediato o casamento, puseram o notário, tiraram a licença do notário, inclusive. Portanto, nós ainda estamos muito longe disto ser uma coisa aceite. Mas é preciso soluções e é preciso soluções agora, porque há crianças que estão a ser criadas nestas famílias, há propriedade que está a ser dividida desta forma, há acordos paralegais, por assim dizer, notarizados, que dizem que nós partilhamos a propriedade X e Y nestes termos, e eu quero ver como é que isto vai evoluir ao longo do tempo. Se as leis não forem criadas anteriormente, nós vamos bater daqui a uns 10 anos, uns 20 anos, com uma série de acordos de herança que vão ser muito diferentes daqueles que nós estaremos a ver agora, por exemplo. Acho que vai ser uma evolução muito interessante. Uhum. E queria dirigir aqui uma pergunta à Cláudia, por acaso. Claro, olha, agradeço-te mesmo. Eu fiquei muito curioso porque há bocado tu falaste da tua filha.
E eu gostava de saber um bocadinho mais de como o teu trabalho voluntário afeta a tua filha e as formas como ver esta diversidade de pessoas poderá afetá-la no futuro. Se vês isto como uma influência positiva, que eu suponho que seja altamente positiva, e como é que isto poderá colaborar para o futuro dela e para as suas próprias noções de família? Olha, Mariana, a Maria nasceu, portanto, numa família, vamos dizer, tradicional, não é? Mas que tinha uma particularidade. A minha mãe e a minha madrinha casaram no mesmo dia, portanto, são irmãs, casaram no mesmo dia, foram viver todos para a mesma casa com os meus avós maternos. Portanto, quando falavas de haver aqui um suporte familiar, não é, de muita gente, de intergeracional, eu vivi tudo isso. Acho que eu sou uma sortuda e provavelmente muito da minha forma de viver a família ser tão alargada, sabes? Porque foi sempre em comunidade, não é? Eu costumo dizer que a minha vida e a minha família foi sempre vivida em comunidade. E a Maria nasceu neste meio, sabes? Eu estava muito grávida, e eu já fazia o meu trabalho, não é? Na rua, portanto, eu fui muito grávida a trabalhar. Eu fui muito grávida a dar assistência a pessoas em situações muito graves. Tinha inclusive pessoas que me diziam: "Pá, Cláudia, não venhas para a nossa beira, porque estás tão grávida que olha o bebê", e disse: "A bebê está ótima, está muito protegida". Portanto, a Maria, eu acho que já nasceu com esta energia toda aqui. Mas a Maria é uma menina muito sensível a estas questões, sabes? A Maria é capaz, eu vou-te dar um exemplo, a Maria anda no infantário e ela tem um menino com autismo no infantário, o Rafael. E então a educadora ficou, na avaliação agora da Páscoa, esteve a falar comigo e com o pai, e disse: "Pá, Maria, é muito interessante porque a Maria tem um menino com autismo na sala, e é um menino que nós vamos dando algum apoio na alimentação, vai lá à casa de banho, estas questões, não é? E a Maria percebeu-se disto, e o que é que faz? Começou a comer mais rápido que os outros, não é? E virou-se para a Mimi, que era a educadora, e disse: "Mimi, a Maria pode ajudar o Rafael?" E, pronto, desde esse dia, a Maria dá a comida ao Rafael, a Maria leva o Rafael à casa de banho, e o Rafael aceita, não é? É um menino com autismo, portanto, o menino aceita esta ajuda da Maria, portanto, eu acho que ela vê, sabes? Acho que ela vê. Estou derretida, obrigada. Obrigada eu. Desculpe, eu cortei-o há bocado, não foi porque eu tinha aqui esta pergunta há meia hora, estava a cair-me dos lábios. Obrigada. Aquilo que eu só queria referir é que tu ligaste sobretudo à questão da novidade, e eu queria só referir se não há um aspecto também de preconceito e de um certo ateísmo do sistema judicial, em especial para o aspecto também do sistema profissional, em relação à consideração destes fenómenos que, efetivamente, não só não são compreendidos muito bem, como muitas vezes são até objeto de uma obstinada não compreensão por parte de muita gente que trabalha nos tribunais. Exato, eu concordo inteiramente. Acho que é exatamente a mesma coisa que vimos com o casamento LGBTQ. E muitas vezes, para mim há duas formas de fazer mudança, que é das duas uma. Ou a sociedade muda primeiro e depois mudam as leis, ou a lei muda primeiro e depois muda a sociedade. Ambas estas coisas têm problemas óbvios, que é se a sociedade avança mais que as leis, que é o que está a acontecer neste momento, nós vamos ter problemas a um certo ponto, e é isto que eu estou a prever para daqui a 10 anos. O que me preocupa com o nosso sistema judicial, muito bem dito, arcaico, é que coisas como um acordo de coparentalidade nunca vai ser tão forte como um acordo de casamento e um acordo de divórcio. Portanto, um acordo de coparentalidade, eu posso escrever um acordo de coparentalidade com o Marcos aqui, e depois, 20 anos depois, decidimos que afinal não concordamos na forma como estamos a criar uma criança, e o que é que acontece? Vamos ao tribunal. O Marcos, por acaso, ocorre que paga um advogado melhor que o meu, o advogado dele consegue descobrir 20 loopholes que eu não tinha visto no nosso acordo de coparentalidade e eu perco os meus direitos. Isto é altamente problemático e é daqui que, no início, eu estava a dizer que
há um problema em estarmos continuamente a rever leis e continuamente a pôr novos artigos, nomeadamente às adendas à lei do casamento, as adendas à lei da adoção, as adendas em relação à gestação de substituição, a todas estas coisas. Há um problema com estas revisões, é que vai sempre faltar alguém. Se nós, em vez disso, conseguirmos fortalecer estas outras ferramentas legais que nós temos, isto será muito mais... Ou criar até novas Ou criar novas ferramentas legais, exatamente. Eu digo que já temos, porque no fundo estas ferramentas legais existem maioritariamente em países como o Reino Unido. O Reino Unido tem efetivamente acordos de parentalidade, acordos de coabitação, por exemplo, este tipo de coisas, mas este é o problema que nós vemos então lá, que é, nós até podemos ter este acordo, mas isto nunca vai ser tão forte como ferramentas existentes em lei. Portanto, vamos fortalecer estas coisas que nós sabemos que resultam e vamos dar acesso a uma família que seja sustentável, que seja segura e que seja saudável a todos. Claro. Eu queria só pedir-lhe desculpa, pode ter parecido que eu não quis continuar o seu assunto, não era isso, é que eu estava a ver ali o Carlos a pedir a palavra e achei que era útil dar-lhe, mas tendo esse cuidado agora de retomar aquilo que estava a perguntar, precisamente por causa das referências, é que esta coisa das referências, não é? A própria família ser uma referência muito cristalizada, não é? Esta coisa das referências, repare, dizem-nos, por exemplo, que uma criança deve ter um pai e deve ter uma mãe. Nós temos o exemplo do Di, em que, julgo, não há essa carência detectada nas crianças, até porque eles continuam a ter um pai e uma mãe, não estando a viver juntos, mas mesmo que não tivessem. Depois temos, portanto, isto seria por defeito. Imaginemos uma criança com... Desculpe só. Imaginemos uma criança com um pai e um pai. Mas depois nós temos por excesso também o pecado, que é as famílias poligâmicas. Aí temos 3 pais e 3 mães. Aí o problema não está em haver um pai e uma mãe. A questão é haver mais. E a criança não pode ter mais. Portanto, essa coisa das referências, nós tomamos as referências muito também como algo que não é criado por nós. E as referências podem ser também criação nossa. É nesse sentido que eu digo que, por exemplo, eu peço desculpa porque não era suposto estar a falar tanto tempo, mas eu vejo um bocadinho esta coisa como uma ampulheta. A criança nasce e a areia sai da nossa campânula para a campânula dela. Ou seja, é uma transmissão de responsabilidade. E nós temos que estar atentos a isso. Ou seja, a nossa areia vai descendo à medida que a areia deles vai subindo. E isso creio eu, que é extremamente importante. Quando falo em referências, eu não estou a especificar que a criança tem que ter a referência do pai ou da mãe. Esta referência a que eu me refiro é uma referência que até pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com a família. Tem a ver com valores, referências de valores, não é? Aqueles valores que uma determinada pessoa, seja o pai, seja a mãe, seja o tio, seja uma pessoa que não tem nada a ver com a família, não é? O que eu disse é que, em princípio, é a família que está, não é? Aqueles valores, não é? Aqueles conceitos de educação, do que é bem, do que é mau, do que é correto, as pessoas serem em sociedade, não é? Essas referências é que, na minha opinião, à partida, o pilar é a família que as dá, independentemente se são 2 pais, são 2 mães, se é o pai, se é a mãe, se é a avó, se é uma pessoa, uma figura que até frequentava a casa, não é? Quando crianças. E é assim, essas referências nós também as vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Agora, em adultos, nós podemos ter como referência uma determinada pessoa que nós consideramos como determinados valores para uma determinada situação da nossa vida e consideramos que os valores que aquela pessoa tem para outra situação não nos dizem respeito. Portanto, e essa raiz era isso que eu queria
Ok. O que eu queria dizer, no entanto, era há esta ideia do amor relacionada com determinadas configurações de ligação entre pessoas. Mas nós sabemos que, por exemplo, na amizade existe o amor. A ideia de família também pode ser uma coisa que não nos acompanha ao longo de muito tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu estou a sentir que nós somos uma família aqui, eu conheci alguns hoje, e eu estou a sentir que nós somos uma família. O Ruben há pouco falou isto alegando a possibilidade de haver várias famílias e de durações completamente diferentes. O Ruben falou da equipa dele de futebol, e eu gostava que ele falasse um bocadinho mais sobre isso. Essa ideia da equipa, da família, de ser uma união de pessoas que caminham em paralelo, ou em que há essa entreajuda. Gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Nós no futebol apelamos muito ao trabalho de equipa, que imagina, um perde a bola, pronto, no ataque, um perde a bola, tentar lá, um no ataque perde a bola, logo tem de estar um meio-campista, assim, um jogador que joga mais no meio do campo para ir lá tentar recuperar. É questão, se não está lá, se um perde, está lá o outro para ajudar. É como fosse basicamente uma família. Mesmo sem nós sabermos, estamos a apoiar-nos mesmo sem querer. Eu perco a bola, está sempre lá algum para me ajudar, para recuperar, para me ajudar a tirar, para pronto. Nos treinos, o meu mister, que é o Mister Henrique, se ele estiver a ver isto, ele é um bom mister, para muitos ele é um pai, ele ajuda muito a nós a entendermos o nosso lugar no campo, como uma mãe e um pai ajudam-nos a entender o nosso lugar como filhos, ele ajuda a entender o nosso lugar como jogadores. Consegue nos ver com capacidades que ainda não temos, mas consegue fazer nós termos essas capacidades. Ele é incrível no que faz, mas uma família em si no futebol, a palavra que usamos mais é trabalho de equipa, é trabalho de equipa em cima de tudo. Se a bola perdemos num contra-ataque, eles vão com muita velocidade para a nossa baliza, nós temos de descer, temos de nos apoiar na defesa, como uma família apoia num problema de um deles. É como uma alcateia. Um lobo não caça sozinho, um lobo caça com a alcateia dele. Nós juntos somos mais fortes. Juntos, ali num campo, somos 11, nós conseguimos fazer qualquer coisa. É só nós acreditarmos no outro e o outro acreditar em nós. E eu acho que é uma excelente forma de prepararmos a aterragem, porque a Mariana já tinha levantado essa questão do individualismo, que é de facto um grande problema da nossa sociedade, e eu acho que esta ideia de comunidade parte exatamente da partilha e da audição uns dos outros. Nós hoje de certeza que nos sentimos mais ligados depois disto, e isto tem exatamente a ver com algo oposto ao individualismo, ou seja, esta ideia de tornar comum. Eu acho que isto é muito importante. Para não decepcionar a Cláudia, que está a pedir para fazer uma pergunta, eu vou-te dar essa oportunidade, só te pedia para seres muito breve, porque nós temos mesmo de terminar. O estava a falar da equipa de futebol ser a família. Eu trabalho em contexto escolar e trabalho com crianças tanto surdas que usam a língua gestual para comunicar. E acontece com muita frequência que nós, escola, é que somos a família que eles preferem em primeiro lugar, porque nós comunicamos com eles e a família de sangue não. E, portanto, a família também tem a ver com a questão, um dos adjetivos que deu foi a questão da confiança e também a questão da comunicação, não é? Porque sem comunicar, se nós tivermos formas diferentes de comunicar, também não conseguimos criar os laços familiares. É só este comentário, desculpa. E obrigado, agradeço-te imenso essa deixa. E pronto, terminamos então com... Só pedia que falasse um bocadinho mais alto.
recebemos, já tiramos os benefícios disso, são coisas que vamos perdendo. Se olharmos à nossa volta para outras espécies, elas vivem em comunidade e, portanto, se nós conseguirmos deixar de ser, por vezes, tão cegos, tão individualistas, tão cheios de nós próprios, encontramos certamente formas alternativas, quiçá mais profícuas e mais saudáveis de vivermos, de encararmos os outros e de cuidarmos dos nossos filhos e das próximas gerações que podem vir. Está tudo à nossa volta. As coisas estão batentes. Depois, há uma questão que inevitavelmente condiciona a forma e os óculos como vimos tudo isto, é a tradição judaico-cristã, que obviamente formata toda a nossa forma de percepcionarmos aquilo que nos rodeia, e não só formata, como valoriza no sentido da criação de preconceitos sobre o que é certo e o que é errado. E então começamos a entrar num patamar bastante, enfim, teria mais uma temporada sobre este tema. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem estado presentes, foi muito enriquecedor mesmo ouvir-vos. Desculpa, Ruben, querias... Só queria dizer uma coisa, que eu esqueci de dizer o nome dele, porque eu vou pedir ele para hoje ver, né, para dar um apoio lá na equipa. O Mr. José Henrique, só queria dar um abraço a ele de primeira mão. Pronto, fica o abraço para o Mr. José Henrique. E fica renovado o agradecimento, e com o agradecimento também o convite para voltarmos todos a estar juntos, em família, daqui a 14 dias, numa segunda-feira, como de costume, a debater, neste caso, a saúde. Muito obrigado. Obrigado. Eu venho.